Boa noite, amados. Paz seja com todos. Se a pastora quiser já tirar esse fundo musical, quiser já mudar aí, já quero isso. Quero desejar uma boa noite a cada um de vocês, uma noite abençoada, bem, sabe, que tá um friozinho gostoso, né? Hoje nós temos um culto maravilhoso na presença do Senhor. E eu estou olhando aqui para ver se eu vejo um rascunhozinho meu que eu deixei em algum lugar. Acho que está embaixo desse aí, está embaixo. Isso, pronto. Só para colocar aqui. Então, uma noitezinha fria, e eu creio que você que está aí no seu lar, na sua casa, nos assistindo, eu creio que você deve estar bem aconchegado, né? Deve estar bem gostoso em família. E isso é muito bom. Isso é saudável. Isso faz bem para a saúde, tá bom? Estar em casa de bem com a família, isso é gostoso, é agradável, tá? Que Deus venha abençoar cada um de vocês desde já. Quero convidar a presença do Espírito Santo para estar comigo aqui e com você aí no seu lar. Amém? Você crê? Pastora, nós temos aí já alguém conosco aí? E se quiser aumentar o volume, pode tirar o seu fone de ouvido e deixar para que eu possa também estar ouvindo um pouquinho aí. Tá bom o som? Tá ótimo aí, pastora? Tá chiando não? Tá ok? Não tá com aquele delay todo? Olha, sexta-feira nós começamos aqui o culto. E começou, não sei se era o Facebook, eu não sei se... Não ia, travou de uma forma. Eu falei, pastora, está errado alguma coisa, porque o delay aqui está com mais de 15, 20 minutos e não tá alcançando aqui o tempo. Então, tivemos que parar, porque não deu para continuar. Botei mesa de som, botei microfone direto, botei tudo, mas infelizmente não deu certo, né? Mas hoje eu acredito que vamos estar aí juntos aí, fazendo aí esse momento bem gostoso, um culto de adoração ao Senhor, e que você possa logo mais já se preparar para nós estarmos aí com a ceia, tá bom? Vamos cear, vamos ter uma ceia hoje bem gostosa, então que você possa estar aí conosco. Pastora, tira esse carregador aqui, para não ter nenhum chiado hoje, tá bom? Hoje eu quero ver se eu tiro tudo quanto é de chiado. Não vai dar para você ouvir daí, vai ser perdido. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Curva o teu semblante aí, você que pode. Se treme um pouquinho que a pastora está tentando tirar o carregador aqui do telefone. Tá bom? Deixa ela puxar logo ali, daqui a pouco eu entro em oração. Quer ajuda aí, pastora? Eu torcendo, você vai quebrar o carregador depois. Tá certo? Tá tudo em paz aí? Tá tudo ok? Posso continuar? Que bom. Aqui nós temos aqui um trabalho aqui por tudo quanto é lugar aqui em volta aqui. Tá bom? Vamos orar. Vamos chamar a presença de Deus para os nossos lares, para a nossa vida. Senhor Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, eu venho nesse momento convidar a Tua presença, o Teu Espírito Santo, para estar conosco, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos ser guiados por Ti, para que nós possamos prestar esse culto em adoração ao Teu santo nome, engrandecer o Teu nome, e assim os nossos louvores, as nossas adorações sejam entoadas a Ti e sejam recebidas por Ti. Fala conosco nessa noite, opera sobre cada lar, sobre cada coração, é o que eu te peço no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe cada um desde já e prepara o teu coração, porque Deus tem grandes maravilhas hoje para falar conosco, amém? Eu quero iniciar essa leitura da palavra de Deus, para que logo mais nós já estejamos aí preparados para a ceia. Eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia aí, em 1 Timóteo,
1 Timóteo, onde a gente vai ler apenas um versículo e depois nós vamos discorrer pela palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Eu não poderia deixar de frisar este texto, esse capítulo, porque, aliás, esse versículo, porque é um versículo que vai trazer para nós muitas coisas no decorrer dessa ministração. É um versículo que vai tratar verdadeiramente daquilo que nós precisamos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Você que encontrou aí, diga amém. Amém? Eu não estou ouvindo o seu amém. Eu não estou ouvindo o seu amém. Glória a Deus, isso, pastora Natália, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Né? Eu acredito, pela fé, pastora Natália, eu acredito que você está dando um glória a Deus aí, um amém. E aos demais também. Todos encontraram? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, eu quero ler com vocês. Pastora Natália ontem fez um culto lá de Sorocaba, né? O bom pastora Natália, aqui onde você está, a palavra de Deus pode ser anunciada, né? Glória a Deus, irmão João, irmã Leidiane aí que estão aí dando glória aí, aleluia. Deus é bom, não é verdade? A sua misericórdia dura para sempre. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, é um conselho de Paulo a Timóteo, veja o que ele diz. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Vou ler de novo. Só que agora eu vou ler em uma outra versão. Eu vou ler numa versão mais atualizada. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando, né, nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que ouvem. Amém? Eu quero convidar você a levar os seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Eu quero fazer um convite para que você possa estar ligado no trono de Deus. Eu quero te fazer um convite, para de fazer qualquer coisa nessa noite. Olha, se alguém te chamar, vem aqui fazer. Não, eu estou ocupado, eu estou agora, sabe, no meu particular com Deus. Que você possa vivenciar esse momento. A palavra de Deus, ela é quem nos conduz, é ela quem nos dá direção. Então é necessário que nós venhamos ouvir a palavra de Deus e ter atenção a ela, porque sem a atenção a essa palavra, nós não conseguimos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que nos guia é quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Aí sim somos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então, eleva esses pensamentos teus aí ao céu. Deus, Pai, no nome de Jesus, fala essa noite ao nosso coração. Fala essa noite ao coração de cada um dos teus filhos. É o que eu venho te pedir, no nome santo de Jesus, e assim seja. Amém? Queridos, hoje, diante dessa palavra, diante do que Paulo ele está ensinando a Timóteo, Timóteo, cuide de si mesmo, tem cuidado de você. E o que é o cuidado que nós devemos ter com nós? Não é somente o cuidado físico, não é somente o cuidado material, mas principalmente o cuidado espiritual. Nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, para que assim todo o resto do corpo, tanto material como sentimental e outras coisas mais, também estejam equilibradas diante de Deus. Estejam equilibradas diante de Deus e em favor da nossa vida. Porque quando nós estamos alinhados, quando nós estamos preparados, estamos, sabe, bem em conformidade com a palavra de Deus e com a nossa vida, nós andamos bem. E quando andamos bem, nós também fazemos o bem. E assim,
como diz a palavra de Deus, não somente a nós, mas que também outras pessoas possam ser alcançadas, né? Diante dessa palavra, eu quero trazer um tema para você nessa noite. E é um tema muito forte, que nós temos que ter muito cuidado com ele. É um tema que a gente tem que ter muito cuidado justamente na nossa vida, que é a amargura. O tema de hoje, eu quero relacionar esse versículo, eu quero tratar com você nessa noite a amargura. A amargura da nossa alma, muitas das vezes a amargura da nossa vida. Então, esse tema, ele é muito importante para nós nos dias de hoje, porque a gente precisa entender como devemos nos comportar diante de muitas situações. E o que é amargura? Amargura é um sentimento de tristeza, é um sentimento de angústia que bate no nosso peito, no nosso interior, muitas das vezes um sentimento de ódio e até mesmo de vingança. A amargura é algo que entra dentro do homem, da mulher, e ele vai corroendo. Essa amargura, ela produz efeitos trágicos na vida de pessoas que o adquirem. A amargura, ela traz para o homem enfermidades internas no seu interior e externa. Ela atrofia os nervos, ela atrofia o homem, ela atrofia o semblante, ela faz com que a pessoa perca muito em suas conquistas. Por isso que é um tema muito importante de nós falarmos hoje. Porque às vezes nós falamos tanto de amor, às vezes nós falamos tanto de que Deus é bom, às vezes nós falamos tanto que temos intimidade com Deus e que Deus é tudo com nós, mas nós temos muitas das vezes dentro de nós sentimentos de amargura. E é sobre esse tema, é sobre essa palavra, é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Hoje nós vamos sair daqui transformados. Hoje a sua casa vai ter transformação. Se você ouvir a voz de Deus nessa noite, você vai ter transformação na sua vida. O tema, pastora, é a amargura ou amargura. E qual é a origem da amargura? O que é que causa amargura muitas das vezes nas pessoas? O que é que causa amargura muitas das vezes no ser? O que é que provoca, que dá essa brecha para que a amargura ela entre e tome de conta? Tem tanta gente que carrega amargura desde criança, outros carregam amargura pelo resto da vida, outros dizem, eu nunca vou deixar isso, porque ela está amargurada, porque ela está com o coração dela endurecido, pedrificado. Muitas das vezes até está andando na casa de Deus, muitas das vezes até está com a Bíblia embaixo do braço, mas ela está amargurada, ela está doente. Ela precisa de um tratamento. E esse tratamento tem cura. Esse tratamento tem cura. O tratamento da amargura tem cura. E nessa noite nós vamos dar início a esse tratamento. Qual é a origem da amargura? Decepção. A decepção, às vezes as pessoas, por se decepcionar com alguma coisa, elas ficam amarguradas, elas ficam amargas, amargura, quer dizer, vem do amargo, do amargado, aquele gosto amargo, né? Aquilo que traz um gosto amargo. Então, ela é amarga, ela é aquela pessoa que você fala com ela, ela responde mal, ela não tem bom humor, ela não tem bom senso, a vida dela nunca está boa, a vida dela nunca está legal. Tudo em volta está funcionando, mas a vida dela nunca está legal. Então, a amargura, uma das origens da amargura é a decepção. Aquela pessoa me decepcionou, eu já não confio mais em ninguém. Traição ou engano traz amargura ao coração de muitos.
que carregam consigo o resto da vida, que carregam consigo a sua vida inteira, aquela carga pesada, aquele sufoco, aquela coisa ruim. Tudo que ela vai fazer, ela pensa naquilo. Ela não tem sucesso com a sua vida, porque tudo que ela planeja fazer, a primeira coisa que ela pensa é naquilo que sofreu, naquilo que passou, naquilo que fizeram. É ressentimento. Eu carrego um ressentimento dentro de mim e esse ressentimento eu nunca vou esquecer. Sabe o que é que causa amargura? A falta de perdão. A falta de perdão faz com que a amargura ela continue para sempre. Pastor, eu não perdoo. Aquela pessoa fez um mal contra mim, aquela pessoa fez um mal contra a minha família, aquela pessoa falou mal de mim, pastor, eu não perdoo, eu não posso perdoar essa pessoa vai pagar, essa pessoa vai se ver com Deus, essa pessoa vai ter que pagar pelo seu pecado, pelo seu erro. Amados, nessa noite é noite de nós examinarmos as Escrituras Sagradas e entendermos um pouco, porque isso é muito sério. Porque isso é muito sério. Porque a amargura que entra muitas das vezes no coração, se não for tratado, pode levar a danos maiores. E o que a Bíblia fala, pastor, sobre a amargura? O que a Bíblia fala sobre este assunto? A Bíblia vai nos relacionar a amargura como veneno. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A pastora Hebreus 12, 15, amor. Ela não acompanha e fica perguntando, eu não vou voltar mais. Não. Cuidem para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Contaminando, veneno. Quando a pessoa está contaminada com a raiz de amargura, ela contamina, ela só sai contaminando. Se alguém chega a ela, se alguém se encosta perto dela, ela não sabe falar bem de algo, ela só sabe jogar o veneno para que ali haja também morte, para que haja esfriamento, para que também aquela pessoa sinta a mesma dor que ela está sentindo. Parece que há uma necessidade do amargurado passar para outras pessoas também aquela mesma dor, também aquele mesmo sufoco que ela está vivendo. E Deus quer libertar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer tratar, o Senhor quer mostrar que tem muito mais do que isso, porque a nossa vida, amados, ela tem que estar direcionada, focada no reino de Deus, no reino dos céus. Então nós não podemos deixar com que as adversidades, as afrontas, os disse-me disse, venham infectar o nosso coração. E isso é muito sério, porque a gente vai, muitas das vezes, diante da razão que enxergamos, nós vamos apontar o erro e trazer para dentro de nós a amargura. Vai trazer para dentro de si a amargura. Pastor, falaram mal de mim. Essas pessoas que falaram mal de mim, pastor, elas falaram mentiras. Essas pessoas que falaram mal de mim, pastor, eu não posso perdoar porque essas pessoas levantaram uma calúnia contra mim. Querido amado, você precisa entender uma coisa nessa noite. Aqueles que falam mal, aqueles que fizeram algum mal contra você, é Deus quem cuida. O que nós temos que fazer é aquilo que a palavra de Deus nos diz, que teu amigo te bate numa face, dá a outra. Jesus nos ensina que nós não devemos orar somente pelos aqueles que nos fazem o bem, mas pelos aqueles que também nos fazem o mal.
Porque é fácil nós pegarmos na mão daqueles que nos fazem o bem, orarmos por aqueles que nos amam. É muito bom, amados. É muito fácil orar por quem amamos ou por quem nos retribui de alguma forma, mas o reino de Deus é muito maior que isso. O reino de Deus é muito maior que isso. O reino de Deus é muito maior que isso. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, vai narrar a história de um homem chamado Aitofel. Você já ouviu a história desse homem? Aitofel. Grava bem aí na tua memória esse nome. Aitofel. Nós vamos conhecer um pouco da história desse homem. Quem era Aitofel? Aitofel foi um dos conselheiros do rei Davi. Aitofel foi um dos conselheiros de Davi. Foi um dos homens que tinham intimidade com Deus. Há quem diga que Aitofel foi oráculo de Deus, foi um que tinha tanta intimidade com Deus que trazia os conselhos de Deus para Davi. Esse homem, ele trazia os conselhos de Deus para Davi. Davi, quando estava em seus momentos difíceis, Davi ia se consultar com ele. Davi se achegava a ele porque eles eram amigos e ele era oráculo de Deus. Então Davi, quando passava por algum momento, quando Davi ia para alguma batalha, quando Davi ia para algum lugar, Davi chamava Aitofel e dizia: Aitofel, e aí, o que é que a gente faz? E Aitofel, ele dava ali a resposta para Davi, porque a resposta vinha de Deus, por meio de Aitofel, e passava para Davi. Eles tinham uma amizade bonita, eles tinham ali um carinho pelo outro, mas um dia, Aitofel deixou entrar amargura no seu coração. Aitofel deixou que entrasse amargura no seu coração. E isso aconteceu, amados, quando o episódio de Davi e Batseba acontece ali, aquela situação, onde todos estavam em guerra e Davi estava no seu palácio. E de lá ele olha e vê uma mulher linda tomando banho. E ele manda chamar aquela mulher. E ele começa ali a se relacionar com aquela mulher. E ele pergunta quem ela é. E dão o nome dela, que é Batseba. Quem era Batseba? Vamos ver o que diz em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. Pegou aí, pastora? 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. Vamos ver quem era Batseba. E mandou alguém. Eu acho que talvez, pastor, não está dando o som daí, não está voltando para lá também não, né? Baixa só um pouquinho, porque senão vai ter um retorno aí. E mandou alguém no versículo 3. E mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Então, Davi se relaciona com aquela mulher. E depois que Davi vê que a situação ficou meio feia, meio perigosa, porque foi muito além do que ele esperava, ele agora manda chamar o marido dela, tenta cobrir toda a situação, e aí ele simplesmente não consegue, porque aquele homem ele é fiel ao seu Senhor. Urias, ele estava ali, ele disse: não é justo, Senhor, que enquanto os outros estão na guerra, estão lutando, eu vá para o meu lar. Não posso. Mas Davi insistiu, até que conseguiu deixar com que ele ficasse à noite, e deu bebida para ele, para ver se ele ia para casa, e tinha lá algum tipo de relação, conhecia lá sua esposa, mas nada disso ele fez. Davi, vendo que não tinha o que fazer, escreve uma carta, manda por ele próprio. Chega lá, aquela carta está dizendo: mande Urias para a frente da batalha.
E quando atacarem, deixem Urias lá e voltem. Recuem para que ele seja morto. Davi comete dois grandes erros. O adultério e a morte desse rapaz que também agora está sobre a vida dele. Mas pastor, o senhor falou que Betseba era filha de Eliã? E quem é Eliã? 2 Samuel capítulo 11, versículo 23. Aliás, capítulo 23, versículo 34, pastora. Elifelete, filho de Asbai e de Maaca, e Eliã, filho de Aitofel. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 34. Olha só quem era Batseba, filha de Eliã, e Eliã era filho de Aitofel. Provavelmente tenha sido esse o mal que causou para que Aitofel tivesse rancor, amargura de Davi dentro de si por causa do crime, por causa do erro que Davi cometeu. Agora, presta muito bem atenção nisso daqui, amados. Porque Aitofel era um homem íntimo de Davi, conselheiro de Davi. E Davi agora faz algo que mexe com a família de Aitofel. Davi agora faz algo que fere os sentimentos de Aitofel. Davi agora ele faz algo que ele vai trazer ao coração de Aitofel uma tristeza. Por quê, pastor? Primeiro, Batseba era neta de Aitofel. Tanto faz ser Betseba ou Batseba, pastora, ou outros nomes. Tem, entendeu? Então o que acontece? Betseba, ela era neta de Aitofel. Quando Aitofel sabe dessa situação, o coração de Aitofel ele se amargura. O coração de Aitofel ele começa a sentir vontades de vingança, desejos de vingança. Aitofel ele já não tem mais a amizade com Davi. Aitofel ele já não consegue mais enxergar Davi como aquele homem que ele servia. Aitofel começa agora dentro dele uma luta. E isso daí é o que a Bíblia diz, a raiz de amargura. A raiz de amargura que começa entrando no seu íntimo, começa entrando no seu interior. Aitofel, ele agora já não tem mais a intimidade que tinha. O rumo mudou, a história mudou. Pastor, mas quem errou não foi Davi. Foi Davi quem errou. Foi Davi quem errou. Foi Davi quem falhou. Mas Aitofel pegou para dentro de si aquele mal. Aitofel pegou aquela angústia para dentro dele, pegou aquela raiz de amargura e se apegou a ela. E nós vamos ver onde isso vai dar. Se você ainda não sabe da história, hoje você vai entender por que estamos tratando da amargura, por que estamos tratando da falta de perdão, por que estamos tratando de coisas que muitas das vezes estão dentro de nós com muita simplicidade. E nós dizemos, isso não é nada, isso daqui, eu tenho razão. Eu tenho razão de estar assim, pois me causaram mal, pois me defamaram, me fizeram alguma coisa, e eu preciso da justiça. Eu preciso da justiça. Olha o que aconteceu na história de 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17. Olha os acontecidos por causa do rancor, da amargura.
por causa de pegar aquilo para si e não entregar nas mãos do Senhor. É por isso que Jesus diz: trazei sobre mim os vossos fardos, as vossas angústias, as vossas amarguras, tudo lança em Jesus. Lança tudo nas mãos de Jesus, lança tudo ali aos pés do Senhor Jesus, e Ele tudo fará. A vingança não é nossa, a vingança é o Senhor. Pastor, pecaram contra mim, perdoe. Aprenda a perdoar, aprenda a liberar perdão. Não permita que a raiz de amargura venha, entre na sua vida. 2 Samuel capítulo 17, só que eu vou voltar um pouquinho antes no 16, só para a gente ver. Estava uma discussão entre Absalão, filho de Davi, e o próprio Davi. E Absalão toma ali o reinado. Aí Absalão disse a Aitofel: eu quero um conselho. O que devemos fazer? Olha o que Aitofel agora planeja contra Davi. Olha o conselheiro de Davi que era, agora o que ele planeja contra Davi. Ele diz assim, ó. Aitofel respondeu: tenha relações com as concubinas do seu pai, e aqueles que ele deixou cuidando do palácio. Assim, e aquelas que ele deixou cuidando do palácio, assim, todos todos em Israel ficarão sabendo que você se tornou inimigo do seu pai. Agora olha o capítulo 17, o que Aitofel diz. Aitofel, a amargura entrou de tão modo na vida de Aitofel que ele agora tinha sede de vingança. Foi por isso que nós falamos no comecinho aqui, olha, que a amargura, quando perguntamos o que é amargura, no terceiro subtópico, diz assim, que ela é ódio e até mesmo vingança, sede de vingança. Essa pessoa, enquanto ela não vê o mal da outra, para ela não está satisfeito. O problema dessa pessoa é que aquele que fez o mal, que ele está tentando agora derrubar, ele pensa que está direcionando toda a sua amargura só para ele, mas não. Todos que estão em volta, ele está começando a lançar raízes de amargura. Se alguém fizer alguma coisa, a amargura que já está nele aumenta. A esse também ele tem que fulminar. A esse também ele tem que desejar o mal. A esse também ele tem que fazer alguma coisa. Então essa pessoa se torna um condutor de amarguras. Ou seja, ele próprio já se torna uma pessoa amarga. Você está entendendo? Olha o que está escrito no capítulo 17, de 2 Samuel. Depois Aitofel disse a Absalão, depois do conselho que ele passou para Absalão, depois que ele mandou o conselho para Absalão, faz isso e faz aquilo outro, porque ele sabia que aquela pessoa tinha feito mal. Agora chegou a oportunidade dele se vingar, então ele diz, é aqui que eu vou fazer a minha parte. E aí ele diz, olha, você vai fazer algum mal contra ele? Então pera ainda. Faz isso também, ó, que vai ferir ele, que vai machucar ele, que vai deixar ele arrasado. Porque o pensamento dessas pessoas é que o outro fique arrasado. O pensamento de que quem está amargurado é que o outro sempre se der mal. É de que o outro perca, é de que o outro não tenha sucesso, é de que o outro não consiga alcançar os objetivos, mas ela está amargurada. Olha só como é as coisas, amado. O pecado, eu vou ler aqui, como ele tem dois lados, como ele tem dois pontos. A palavra de Deus não é dois pesos, duas medidas, não. O que pesa para um, pesa para outro. A palavra de Deus, ela é justa. A palavra de Deus, ela é justa. Então, depois de tudo que ele falou, olha o que ele diz agora no capítulo 17. Depois, Aitofel disse a Absalão,
deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Olha, a vontade que ele tinha era tanta de acabar, de esganar com Davi, que ele próprio aqui agora se oferece para ir fazer o trabalho, para ir fazer ali a peleja, para ir, sabe, executar aquilo dali. Ele está enfurecido com aquilo. Ele está enfurecido, ele está nervoso com aquilo. Deixe-me escolher 10.000 homens, 12.000 homens, e sairei esta noite a perseguir Davi. Eu o atacarei, e enquanto ele está cansado e desanimado, ele ficará com medo, e todos os seus homens fugirão. Então eu matarei o rei. Olha só. Em outras traduções está dizendo, então matarei somente o rei. Ele não tem uma vingança civil. A luta de Aitofel não era uma luta civil, aonde era um exército contra um outro, mas a luta de Aitofel, ele era particular. Mexeram com a minha família, mataram o genro do meu filho, mexeram com a minha neta. Ela era uma mulher que estava casada, que estava com a família feliz, mas ele agora entrou. O que ia ser meu bisneto teve que morrer por causa deste homem. Por causa do pecado desse homem, nós padecemos. O Senhor castigou. E Deus também tratou com Davi. Mas Aitofel entrou raiz de amargura nele. E quando a raiz de amargura entra, amados, perde-se a razão das coisas. Quando a amargura entra, perde-se a razão das coisas, porque o que você faz já não é mais pensado, não é mais, sabe, em direção ao Senhor. Você pode até ter sido frustrado, você pode até ter sido, sabe, atingido de uma certa forma. Mas se você não deixar que Deus resolva as coisas, e deixar que Deus resolva as coisas Senhor, eu perdoo os meus ofensores. É por isso que Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo as dos meus inimigos, dos meus adversários. Nós vemos muitos crentes falando de amor, de que Deus é alegria, de que isso e aquilo todo, mas não vive a palavra de Deus. Se alguém algum dia errar, ele vai fulminar, ele vai excluir da congregação, ele vai jogar fora. Ele vai dizer, não presta mais. Ele vai dizer, esse daí não tem jeito. Mas a palavra é, como Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom. E nós precisamos melhorar cada dia mais. E nós precisamos aprender com Deus. Precisamos aprender a viver, porque nós não estamos aqui para viver neste mundo para sempre, para as conquistas daqui, mas estamos para vivermos as conquistas do reino celestes. E essas conquistas requerem instruções. Você sabia disso? Para lá requer instruções. Para lá é necessário nós vivenciarmos a palavra de Deus. É nós aprendermos a perdoar quem nos ofendeu. Perdoar não significa andar junto. Porque andar junto quer dizer confiança, conquista. É diferente. Você não precisa perdoar e andar de novo. Agora eu tenho que andar de mãozinha dada. Não, você pode simplesmente perdoar. Agora, lá na frente, pode ser que as coisas mudem, pode ser que você transmita novamente confiança. Pode ser que você olhe e vá avaliar, aquilo foi o que? Um deslize? Você tem que examinar. Foi um deslize? O que foi aquilo dali? Foi uma falta? Foi sem querer? Ô pastor, a irmãzinha colocou lá no grupo uma palavra que eu tenho quase certeza que foi para mim. Como é que você sabe se foi para você, irmão?
Por que já se intrigar, já ficar com raiva, já desejar o mal, já ficar com ódio? Pastor, a irmãzinha passou, não me deu a paz. Olha, quer saber de uma coisa? Também, olha, tá gorda, tá não sei o quê, mas lá. Amados, nós não sabemos dos problemas de ninguém. Às vezes a pessoa estava tão longe quanto passou. Então isso são coisas da gente pensar e dizer, não, isso daqui não tem problema, eu posso continuar andando junto. Agora tem males que não. Que você não precisa andar junto, mas perdoa. Perdoar é liberar a dívida daquela pessoa. Perdoar é liberar o pecado daquela pessoa. E é Deus quem trata agora, é Deus quem cuida. E se a pessoa verdadeiramente se arrependeu ou não, é ela e Deus. Pastor, eu tenho quase certeza que a pessoa não perdoou, não sentiu perdão, como é que eu posso dizer? Não sentiu vergonha ou alguma coisa do tipo. Aquela pessoa, sim, pastor, eu tenho quase certeza que ela não pede perdão a Deus. Que ela não se arrependeu dos seus pecados. Quem julga é Deus. Quem julga é o Senhor. Por isso que a palavra inicial que nós lemos aqui foi: atente bem para a sua própria vida. Você precisa cuidar da sua própria vida primeiramente, porque não dá para cuidar da vida do outro se a sua ainda não está cuidada. Nós temos que cuidar primeiramente da nossa vida, da nossa saúde, da nossa estrutura, para depois cuidarmos dos demais. Tem pessoas que querem cuidar de todo mundo, mas não querem cuidar dele próprio. Tem pessoas que querem cuidar da vida de todos. E quando eu falo vida de todos, não é intrometer não, mas às vezes até querer consertar algumas coisas, mas não cuida da própria. É necessário cuidar da própria vida. É necessário você examinar aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco. Examine-se o homem a si mesmo e depois coma e beba do pão e do vinho. Aitofel deixou a amargura entrar. Deixou entrar toda a imundície. O diabo fez festa no coração de Aitofel. Um coração que entrava o poder de Deus, um coração que andava o poder de Deus, agora anda Satanás, trilhando os pensamentos de Aitofel. Agora anda o diabo, arquitetando meios para que ele possa se vingar. Mas Deus estava ouvindo o coração de uma outra pessoa. Davi falhou. Davi pecou. Davi cometeu o adultério. Davi cometeu o suicídio, o assassinato daquele homem. Mas quando o homem chega diante de Davi, Davi confessa o seu pecado, Davi se arrepende, Davi se entrega ao Senhor, Davi se rende ao Senhor. E quando Davi se rende ao Senhor, o Senhor o perdoa. Deus perdoa. E por que Deus perdoa Davi, pastor? Porque Davi se arrependeu de verdade. Tem muitas vezes, muitas pessoas que às vezes pedem perdão só para se livrar da culpa. E isso não vai levar a resultado nenhum. Sabe por quê? Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Olha o que está escrito lá em Hebreus. Capítulo 4, versículo 12. Diz assim, olha. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo da pessoa e julga os desejos e pensamentos do coração delas.
Deus perdoou Davi porque Davi tinha um coração aberto para Deus. Davi falhou, mas Davi queria manter intimidade com Deus. Davi falhou, mas Davi se arrependeu, pediu perdão a Deus, estava pagando pelo preço. Tudo aquilo no reino de Davi era o preço do seu pecado que Deus permitiu que acontecesse. Salmo 55, nós vamos ver o lamento de Davi. Mas nós vamos enxergar que Deus tratou com Davi, mas Davi teve uma coisa, pastora. Davi não deixou que a repreensão de Deus subisse ao coração. Olha só. Você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado um pulo dessa poltrona aí. Você tinha dado um grito aí dentro do teu apartamento onde você está. Davi não deixou que a repreensão de Deus subisse ao seu coração. Como assim, pastor? Vou te explicar. As coisas estão andando mal. Quer saber de uma coisa? Caramba! Servi a Deus toda a vida, só porque eu falhei, ela agora está me castigando. Quer saber? Eu vou agora para os botecos. Eu agora vou fazer o que não presta. Eu agora vou fazer isso, eu agora vou fazer aquilo. Davi não deixou a correção de Deus subir ao coração. Por isso que Davi alcançou misericórdia. Por isso que Davi alcançou graça. Abre comigo lá em Provérbios capítulo 28. Vamos ler Bíblia hoje. Hoje é dia de nós aprendermos. E nós vamos voltar ainda aqui em Aitofel. Provérbios capítulo 28. Versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sei que não tem nenhum glória aí. Sei que não tem nenhum glória, porque nós estamos hoje tratando com nós. Estamos tratando do corpo, da alma e do espírito, para poder estarmos com o Senhor. Provérbios 28, 13. Diz assim. Opa, está em 23. Tem glória aí, pastora? Oh, aleluia! Provérbios 28, 13. Eu tinha abrido em outra coisa. 28, 13. Diz assim, ó. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e abandona. Quem cobre os pecados não tem sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia. Por isso que Deus teve misericórdia de Davi. Porque Davi chegou diante e quando foi questionado, Davi confessou. Davi pediu perdão. E Davi, acima de tudo isso, não deixou que a correção de Deus viesse fazer com que ele ficasse com o coração endurecido. Não. Porque Davi poderia muito bem ter endurecido o coração. Mas Davi deixou com que Deus tratasse. Davi deixou com que Deus tratasse. No entanto, Aitofel do outro lado, que foi atingido, a amargura tomando de conta. A Bíblia diz que os conselhos de Aitofel para Salomão não foram atendidos. Porque Deus fez com que Davi levantasse um outro conselheiro. E mandou ir se render a Salomão, dizer que ia servir. E Salomão acreditou. E quando ele ouviu o conselho de Aitofel, que era para pegar Davi, ele disse, olha, eu conheço o rei não se cansa, o rei não vai ficar dessa forma. Isso aí é furada, não dá certo não, viu, Aitofel? Isso aí não vai funcionar. O que vai dar certo mesmo é isso. Então Salomão agora já começou a pegar bola. Salomão não, perdão, Absalão. Absalão agora começou a... E aí, Absalão, é você quem tem que estar na frente lá, que é para poder as coisas acontecer e o povo... Aí Absalão pegou a bola para ele. Só que o Sai estava fazendo agora o papel do conselheiro de Davi. E ele diz, olha,
Corre, Davi. Anda. Dá tempo de você correr agora, protegendo a vida do seu rei. Aitofel viu que seus planos foram frustrados, não deu certo. A vingança dele não funcionou. Então a Bíblia diz que Aitofel vai pegar ali agora o seu jumentinho e sela ele, volta para a sua terra. Vai embora. Chega lá, ele arruma seus negócios, suas coisas. Está lá no versículo 23 do capítulo 17. Quando Aitofel viu que seus conselhos não tinham sido seguidos, arreou o seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo de seus pais. A amargura pode levar à morte. É por isso que a palavra de Deus está nos orientando. E eu não vou me aprofundar em versículos que vai falar mais isso, porque você vai encontrar muito. Mas eu quero aqui, com pouco tempo que nós temos, falar para você, se você tem raiz de amargura, se você tem amargura no seu coração, se alguém errou contra você, perdoe. Se alguém falhou contra você, perdoe, porque o bem é para você mesmo, é o que diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, cuida de ti. É necessário que você cuide de você, meu irmão, minha irmã. É necessário que você cuide de você, e cuidar de você é a amargura dentro de mim. Se tiver, eu preciso ser tratado. Se tiver, eu preciso ser tratado. Se tiver amargura dentro de você, trate dessa amargura. Deixa que quem cometeu alguma coisa com você, Deus é quem cuida. Se ele se arrepender, glória a Deus, Deus recebe o seu arrependimento. Todos vamos caminhar para o céu. Mas se porventura ele não se arrepender de verdade, ele não entender, é Deus que vai tratar dele. É Deus que vai condenar, é Deus que vai julgar. Cabe a nós orarmos pelos nossos inimigos, pelos nossos adversários. Cabe a nós perdoar aqueles que nos causam maus. Pastor, eu amo muito a palavra de Deus, mas eu não sei se eu consigo viver isso. Ou vive isso, ou vai acontecer com você o que aconteceu com Aitofel. Morreu. Aquele homem espiritual morreu. Aquele homem que tinha, poderes ali de Deus para aconselhar um rei, perdeu. Ele agora foi esquecido, digamos assim, de ser conselheiro. Mas a história dele acaba com um fim trágico, aonde ele morre. Por isso que a Bíblia nos diz que o pecado leva à morte. O pecado conduz à morte. Porque quando ele deixou que a amargura entrasse dentro dele, ele estava deixando entrar o pecado junto também. O pecado que foi cometido contra a família dele, tudo que foi cometido, teve uma outra direção, mas ele pegou parte daquele pecado, colocou dentro de si e deixou com que o ódio, o rancor, a amargura tomasse conta de si. Por isso eu quero convidar você nessa noite, eu não sei como você se encontra, mas eu quero convidar você a entender. Perdoa os teus inimigos. Se alguém falou mal de você, se alguém levantou-se contra você, perdoe. Pastor, então eu tenho que voltar, mas eu não quero andar mais com a pessoa, porque isso é outra história. Perdoar é uma coisa. Andar com a pessoa, se você sentir que dá para você liberar novamente a tua confiança, a tua amizade, aquela pessoa, porque você é importante para você mesmo. Você tem que, quando você entender que quando você cuida de você, você está se valorizando. Eu agora tenho um valor. Alguém pode não dar um centavo por mim, mas eu tenho que me valorizar e muito. Primeiro, eu fui comprado com sangue de cordeiro. Eu fui comprado com o sangue de Jesus. Eu fui comprado com esse sangue que é caro e que é precioso. Eu sou caro. Você está entendendo? Então você tem que primeiramente se autoavaliar.
aquela pessoa merece a minha pessoa do lado dela ainda, ela vai ter que conquistar. São conquistas. Ninguém entra no metrô aí e chega lá, pega na mão de alguém e diz: ei, vamos lá ali, vamos brincar, vamos fazer não sei o quê, vamos para ali, vamos tomar um refrigerante. Ninguém faz isso. Por quê? Porque não tem intimidade. Porque não tem um relacionamento. Relacionamento é conquista. Amizade é conquista. Tudo isso vai sendo conquista, que vai sendo conquistada de ambas as partes. E aí, gera-se um caminho a dois, ou mais, vamos colocar assim. Mas quando aquilo é quebrado, é necessário começar do zero de novo. Que tenha conquista. Que quem quebrou, que quem fez alguma coisa, que demonstre conquista. É aquilo que João estava falando quando estava batizando ali no rio, e chegavam os judeus e fariseus, e ele dizia: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eles estavam com medo. Eles estavam com medo de serem condenados. Eles estavam com medo de não ser perdoados. Mas eles não tinham dentro de si verdadeiramente arrependimento para estar com o Senhor, para se achegar ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Ele conhece no mais íntimo de nossa vida, de nossa alma. Ele consegue discernir entre a alma e o espírito, entre as juntas e medulas. Que você possa nessa noite, amados, liberar perdão, tirar rancor de dentro de você. Se tem algo que te incomoda, se tem algo que causa rancor, raiva, ira, pede a Deus: Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero carregar isso pela minha vida. Isso não pode fazer parte de mim. Isso é um peso morto que não pode fazer parte de mim. Deixa Deus operar no teu coração. Eu vou orar por você nesse momento. E eu creio que Deus vai operar. Se tiver alguma amargura ainda na tua vida, se tiver raiz de amargura, Deus vai operar. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus. Oh, Pai querido e amado. Muitas das vezes há tantas situações em nossa vida, no nosso dia a dia, Pai, mas nós não sabemos resolver, porque às vezes não estamos direcionados pela Tua palavra. Por falta de sabedoria, tomamos às vezes atitudes erradas. Mas nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque agimos errados em algum momento da nossa vida. E que se houver amargura dentro de nós, se houver amargura na nossa alma, se houver amargura, ressentimentos ou algo do tipo, Senhor, tira todo o mal. Seja o Senhor operando. Opera nessas vidas que estão nos ouvindo hoje. Trata com cada uma delas para que juntos possamos estar contigo aí no céu, nas regiões celestes. E que possamos pregar um evangelho verdadeiro, vivido e aplicado. Que seja o Senhor operando sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã. Amanhã pode ser um novo dia para você. Aliás, a partir de agora pode ser um novo dia para você. Tira a amargura. Não deixa ela atrapalhar os teus sonhos e projetos. De repente, alguma coisa que possa estar impedindo o teu caminhar, são raízes de amarguras que estão aí te aprisionando, te destruindo aos poucos. Mas que nessa noite, o poder de Deus opera sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você agora, já depois dessa palavra, para a gente partir para a ceia, não é verdade? É o que o texto da palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios. Que nós vamos estar examinando a nós mesmos. Nós vamos examinar a nossa vida. Nós vamos examinar como é que nós estamos. E depois nós vamos comer e beber. Nós vamos comer e beber. Diz assim o texto da palavra de Deus, versículo 23.
Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e o deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, que é entregue por vós. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o meu povo, com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que nós possamos estarmos ansiosos esperando por Jesus e entender o quanto isso aqui é verdadeiro nas nossas vidas. Que a gente possa vivenciar um cristianismo nesses últimos tempos ainda, fervorosos na presença do Senhor. Deixa eu pegar aqui o cálice. Pega o teu copo com um suco de uva, o pão, para que a gente possa ministrar essa ceia. Senhor Deus e Pai, nós já lemos o teu texto sagrado, onde vai nos ensinar a participar da tua ceia. E fazendo isso, nós estamos anunciando até que o Senhor venha. Por isso, Pai, nós apresentamos diante de Ti a nossa vida, o nosso íntimo, o nosso interior. Se há pecado em nós, nos perdoa. Que possamos, Senhor, nos arrepender do mal que fizemos ou que foi feito a alguém, alguma coisa do tipo. Que o Senhor possa nos perdoar. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Nesse momento, eu consagro essa partícula de pão, simbolizando o teu corpo lá na cruz do Calvário. Seja o Senhor operando na vida daqueles que irão participar, na vida daqueles que irão participar dessa ceia. E assim eu consagro, em nome de Jesus. Podem comer do pão. Também apresento esse suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Senhor Deus e Pai, consagro esse elemento diante da Tua presença. E a partir de agora, Senhor, ele simbolizará o sangue do Teu Filho Jesus lá na cruz do Calvário, que foi entregue por nós. Por amor de nós, foi sacrificado. Para nos livrar da morte, para nos livrar, Senhor, do inferno, para nos livrar, Senhor, do castigo eterno. Que possamos reconhecê-lo, Senhor, verdadeiramente no nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ó Deus Pai, opera sobre cada vida, Senhor. Opera sobre cada um. Que mês que o Senhor nos deu, que glória, porque estamos aqui para contemplarmos. Que o Senhor possa cuidar de cada um dos teus filhos até que o Senhor volte.
que as mensagens elas possam entrar verdadeiramente no coração de cada um e eles possam ter intimidade contigo. Que cada culto, que cada momento em que nos reunirmos, Senhor, a tua presença esteja em nosso meio. É o que eu te convido, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Pois é, amados. Que Deus venha abençoar tremendamente a sua vida. Nossa irmã Ivanete Silva, que Deus abençoe estar conosco aqui. Nossa irmã Welty e família. Que Deus possa estar com cada um de vocês, que o Senhor possa, sabe, se fazer presente em cada lar. Francisco Hélio, que Deus abençoe. Que bom nós estarmos participando desse culto, né? Hoje nós não tivemos o culto aí de manhã, porque a ausência de muitos que não iam poder estar, então, né? Vamos fazer de casa, mas domingo que vem, às 9 horas da manhã, né? Domingo é dia das mães. Mulheres, nós vamos estar lá, fazer uma homenagem a vocês. Que Deus venha abençoar. Vá para a igreja domingo, tá bom? Domingo que vem às 9 horas da manhã. Espero você lá para fazermos uma homenagem a você. Que Deus venha abençoar cada dia mais sua vida, a vida de cada um de vocês. Amém? E, pastora, irmã Jubenice, uma bênção de Deus, né? E a todos aí, outros que estão trabalhando, né? Alguns que eu não estou vendo aqui, mas que eu sei que Deus está operando tremendamente. Amém? Alguns não aparecem, né? Às vezes estão por outros, né? Também. E às vezes não está nesse daqui. Mas que Deus venha abençoar tremendamente a vida de cada um de vocês, tá? Eu quero aqui me despedir, desejar uma semana abençoada para todos vocês. É o desejo do meu coração. E que bênçãos estejam sobre o lar de cada um de vocês, tá bom? Então, põe a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela reunião de hoje que nós fizemos. Eu creio que o Senhor operou no coração das pessoas. Eu creio que o Senhor tem operado tremendamente. E essa palavra, ela vai, Senhor, operar. Ela vai operar porque a tua semente foi lançada. E é o que eu te peço, ó Deus. Abençoa a semana de cada um deles. Em nome de Jesus. E o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, hoje e sempre. E assim seja. Amém e amém. E sexta-feira nós temos aí momentos com Deus. Sábado, culto com a pastora Natália. E domingo, culto da família. Estamos juntos. Amém? Pastora, fecha tudo aí. Solta aí. Louvor. A pastora vai soltar a vinhetinha aí do Momentos com Deus. Tá bom? E... não sei. Eu acredito que não vai dar para soltar. Amém. Pois, fecha tudo. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês.